Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui. Hoje é terça-feira, né? Dia 1º de novembro de 2022. Olha só, já estamos no final do ano, né? Tudo passando rápido, muitas guerras, muitas lutas, muitas vitórias, muitas conquistas. E vamos aí, vai acionando aí 5, 10 pessoas do seu convívio. E mais a Deltinha para essa live, mais uma live sobre armas espirituais, né? Tá aqui do meu lado a Eva, né, que vai falar, vai orientar, vai direcionar essas falas. E aí, Eva? Boa noite a todos, a paz do Senhor. Né, hoje eu estou aqui, eu gosto de falar que eu sou mais dos bastidores, né? Não gosto, mas estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho hoje sobre as nossas armas, né? As armas espirituais, o que nós podemos fazer, como podemos reagir nesse mundo espiritual, né? Não pode ser com armas humanas, mas sim com armas espirituais também, não é isso? É isso aí, é sobre armas espirituais. Quais são as armas? Nós temos muitas delas na Bíblia. Fé é uma arma fundamental, né? A arma principal é a fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Crer é se mover debaixo daquilo que é o sobrenatural de Deus. Então, pela fé, o fogo foi extinguido, a chama, a força do fogo foi extinguida. Pela fé, Abraão peregrinou nas tendas com Isaac. Então a fé é uma arma de poder, uma arma de conquista, uma arma de autoridade. Então nós temos muitas palavras sobre fé, né? Sobre armas espirituais que a gente poderia acrescentar. Esperança é uma arma, esperar pelo Senhor. Esperar que ele se incline, esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim. Então, esperança é uma arma também de autoridade. Segurança é uma arma, né? Quando você está seguro no Senhor como refúgio, fortaleza. Então, são armas que a gente pode usar, mas na verdade nós estamos dentro de uma crise hoje, devido à eleição, né, que passou no dia 30, e muitas pessoas estão tristes, abatidos, abalados, desconfortados, porque houve uma alteração dentro daquilo que era o esperado. Todo mundo esperava o Bolsonaro ganhar e de repente a outra parte ganhou. Mas isso não muda o mundo espiritual, não muda as coisas. E as armas continuam, a gente tem fé, esperança, segurança, que Deus é o Senhor de todas as coisas. Isso mesmo. A gente às vezes olha muito só o mundo, né, à nossa volta, né? Você falou sobre fé. Quando a gente vê lá em Efésios 6, né, a partir do 11, falando sobre a armadura de Deus, e uma das coisas que fala lá é o escudo da fé, né? O escudo é uma proteção contra os dardos inflamados. Escudo é aquela peça que eles usavam no tempo dos romanos lá, para proteger de lanças, de flechas, né? Então aqui a Bíblia usa isso, escudo da fé. Por que o escudo da fé? Porque nós vivemos por fé. Nós não devemos olhar só a circunstância, aquelas coisas que estão em nossa volta, né? As coisas que a gente que ouve, que às vezes deixa a gente mais desanimado ainda, e a gente dá muito ouvido às vozes de fora, né? Agora o que fazer, como a igreja vai se comportar, se a igreja vai sucumbir. É impossível a igreja sucumbir, porque nós dependemos exclusivamente de Deus. Nós não devemos, né, nos envolver totalmente a ponto de desanimar. Esses dias, conversando com a Jaqueline, a gente estava conversando sobre Daniel, né? Daniel foi levado como escravo para a Babilônia. E nós sabemos da história, né? Quem não conhece deve estudar um pouquinho sobre Daniel. A gente vai ver ali que ele conseguiu se reerguer através da sua fé, né? Das suas armas. A arma que ele tinha era o quê? Oração
né? Jejum. Primeiro era a fé, né? A fé era o fundamento. É a fé. Daquilo que movia a estrutura de Daniel e os 3 hebreus. Pela fé eles caíram dentro da fornalha de fogo, né? Lá no capítulo 3 de Daniel fala isso, no capítulo 6, pela fé, eles venceram porque Jesus andou no meio deles. Isso. E pela fé, Daniel foi jogado na cova dos leões e venceu o leão também. Então, construiu uma identidade. Através da fé, ele construiu uma identidade. E essa identidade depois o levou a ser um governador. Isso. Um principal dos homens de governo e homem de confiança do rei e um homem que tinha autoridade espiritual sobre tudo, porque ele manteve o padrão dos 10 mandamentos dentro dele, conservou pela fé. Isso mesmo, então, e se ele prosperou ali, né, chegou como escravo e se transformou no que ele se transformou, Deus usou ele ali dentro, por que a igreja agora, que não foi, lógico que nós oramos, nós clamamos, nós fizemos a nossa parte. E teve aqueles que se diziam, ou que são cristãos, mas não acreditaram ou pensavam diferente de nós. Né? Eles meio que interpretam a Bíblia diferente do que está escrito na Bíblia e concordaram ou preferiram nem ir às urnas, né? Porque não gostava do jeito que o Bolsonaro falava, ou não sei o porquê, mas agiram errado, porque poderiam, né, ter ido pelo menos lá e dar o seu voto, mas não fizeram. Então não adianta agora a gente ficar só ouvindo as vozes, as coisas ruins, que vai dar tudo errado. Não, vai dar tudo certo, porque nós cremos num Deus vivo, que é o mesmo ontem, né? Foi ontem, é hoje, vai ser sempre. E Ele é o nosso Deus, né? No seu livro, aquele vermelhinho, você fala um pouco dessas armas, né? Que nós podemos vencer as armadilhas do inimigo. É muito interessante a gente pensar nesse tempo de eleição. Houve muitas profecias, né? Muitas visões, muitas revelações. É fato que houve e ainda estão em curso. Todos os profetas que falaram de uma coisa que vai acontecer. O Brasil será o celeiro do mundo. E o Brasil será o celeiro do mundo material e também espiritual. Então as profecias elas não anularam o fato do homem melhor, o fato do Bolsonaro não ter sido eleito ou reeleito presidente da República, não anula os propósitos de Deus, os projetos de Deus. Nós estamos dentro de uma guerra, dentro de uma batalha, dentro de um confronto, dentro de uma luta onde não acabou ainda. Agora, dentro da guerra é assim mesmo, tem hora que a gente tem que recuar, retroceder para poder avançar. Deus pegou o seu filho e mandou para o Egito. Você lê no Mateus capítulo 2, você vai ver no verso 13 em diante, Deus fala assim, o Herodes quer matar o meu filho Jesus. Isso deu um sonho a José, falou, José, leva o menino e a mãe dele para o Egito, fica lá até que seus inimigos morram. Olha só, estamos falando de Deus, então Deus fracassou, sendo ele onisciente, onipotente, onipresente, precisaria tirar o filho dele da Judéia para mandar de Belém, ou dentro da Galileia, para mandar para o Egito, crescer no Egito, se fortalecer no Egito. Não, gente, Deus não precisaria disso. Se ele quisesse, ele chegar e falar, Herodes, para tudo aqui, meu filho, você não vai tocar nele. Herodes não iria tocar. Deus daria um sonho, como deu um sonho ao rei Faraó, quando Abraão falou que Sara era a irmã dele. E Faraó queria Sara como esposa, como mulher, como uma concubina dele. E de repente Deus deu um sonho a Faraó, falou, não toque na mulher de Abraão, Sara é minha serva. Então, se Deus quisesse,
Deus faz o que ele quer, mas ele faz com que José leva Jesus para o Egito até que os inimigos dele morram. Quando morreu Herodes e aqueles os algozes de Jesus, ele deu um outro sonho a José e falou: José, é morto todos aqueles que perseguiam a Jesus. Pega ele, a mãe dele, e leva de volta para a Judéia. Então, gente, a guerra, o fato de que o presidente não foi reeleito, não quer dizer que fracassou. São estratégias de Deus que a igreja cresce no meio das intempéries. No meio das crises é que nós vamos crescer e desenvolver todos os sonhos de Deus. Então, esse momento não é um momento de entender que Deus fracassou, que a igreja fracassou, que os profetas fracassaram, nada disso. É um momento que Deus permite para nos levantar mais forte do que éramos agora. Nesse tempo que a igreja orou, pandemia e eleição de Bolsonaro, primeiro mandato, a igreja cresceu em oração, em relacionamento, a identidade do altar da igreja com a bandeira do Brasil, isso se multiplicou, entenda isso. Bolsonaro não foi escrachado de lá, ele ficou com 58 milhões de votos. A metade dos que votaram estão do lado dele, os que absteram do voto. São os que poderiam até ter elegido ele, mas tudo bem. As profecias não fracassaram, estão em andamento. Os profetas estão certos na conduta, porque Deus vai reagir, agir, fazer ainda coisa grande. Eu creio nisso também. Eu creio que não é porque não foi do jeito que nós queríamos que Deus não está no negócio. Eu creio que Deus está sim. Eu creio na vontade de Deus soberana, creio que Ele sempre agiu em favor da igreja e Ele tem um propósito com a igreja. O tempo todo foi assim, a Bíblia toda é assim. Nós às vezes pensamos que tem que ser, quando Samuel disse a Davi: olha, Davi, você vai ser ungido a rei. Quantos anos passou? Né? Quantos anos passaram? Pelo menos uns 15 anos. Então, e quantas perseguições, né? Milhares. Esses dias eu lendo na 1 Samuel, eu estava lendo a história de Davi e eu sou encantada com essa história, porque pelas perseguições ele poderia ter ao mesmo tempo reclamado, ao mesmo tempo, né, até teve a oportunidade de matar, né, aquele que estava perseguindo, que no caso era Saul, e não fez. Ele respeitou a vontade e o tempo de Deus. E eu acho muito importante isso. Nós continuarmos orando, continuarmos a usar as armas que nós temos, que é a nossa oração e palavras de afirmação, palavras de bênção sobre nossa nação. Nós temos que continuar falando isso, sobre esse tempo, né? O Brasil não perdeu. É. Não é que muitas pessoas estão falando, e agora a bandeira do Brasil? A bandeira do Brasil está nas mãos de Deus, foi resgatada. Creia no que Deus falou. Deus não está falando isso agora, gente. Há décadas atrás, há 45 anos, quando eu me converti, numa reunião, eu vi uma profecia, que o Brasil seria um país avivado, cheio do Espírito Santo, seria celeiro do mundo. Agora eu fui estudar mais fundo. Há 100 anos atrás já era profetizado isso em várias nações do mundo, dentro do continente europeu, dentro do continente americano, asiático, e até a Oceania já profetizou que o Brasil será o celeiro do mundo, a nível espiritual e material. Então, nada muda. Não é uma eleição que vai mudar o pensamento de Deus, o comportamento do céu, gente. Não mesmo. Agora a tristeza bate porque a pessoa se apega muito fundo naquela posição. E aí não acontece como a pessoa quer, como o dia da ressurreição. O dia da ressurreição era para ser o melhor dia, o dia da ressurreição de Jesus.
Mas por não acontecer como eles queriam que acontecesse, que Jesus imediatamente aparecesse e dissesse, eu sou Jesus, houve uma confusão e o dia entardeceu angustiado. Então não deixe seu dia entardecer na angústia, na ansiedade. Creia, pela fé nós vamos retomar todas as coisas em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Tem uma pergunta que eles estão fazendo aqui, quais as formas práticas de armas de guerra espiritual? Primeiro nós temos 3 armas que são fundamentais, né? Falamos de fé, de esperança, de segurança, são armas. Agora a palavra de Deus, a oração e o jejum, palavra e oração, palavra e jejum, esse tripé é que processa todos os fundamentos de um vencedor. Por exemplo, a palavra de Deus, o que está escrito, o que Deus fala como fundamento de doutrinas, fundamentos doutrinários que calça a igreja como base. Jesus falou em João capítulo 5, versículo 39, examinai as escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, porque são elas mesmas que testificam de mim. Então ele está colocando no plural, examinai as. Então ali está falando das doutrinas fundamentais, doutrinas que nos levam a relacionar com Deus, com as suas promessas, com a sua aliança no sangue de Jesus, com a morte e a ressurreição de Cristo. São doutrinas fundamentais. Se eu creio nessas doutrinas, eu venço qualquer batalha. Por isso está escrito em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então quem liberta é o princípio do crer naquilo que é a estrutura, a doutrina. Conhecereis a verdade. O que é a verdade? Quem é a verdade? Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, como fundamento da Bíblia é crer naquilo que são os fundamentos doutrinários. Então, se eu creio na doutrina da salvação, então eu creio que Efésios 2,10, 2,8 é perfeito, porque lá diz assim, por meio da graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então eu creio na doutrina da graça. A graça gera em mim convicções que eu sou de Deus, que eu sou salvo por meio da graça, mediante a minha fé, como dom de Deus. Então são doutrinas extraídas da palavra de Deus. Isso é importante. É isso mesmo. Às vezes a gente tem que parar para pensar sobre isso, porque às vezes, lógico que jejuar, orar é importante, mas conhecer a doutrina, né? Conhecer o que a Bíblia diz, porque às vezes a gente erra por não conhecer, a própria Bíblia diz isso. Então nós temos lá em Mateus capítulo 22, verso 29, diz, erreis por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus que opera nela. Então a falta do conhecimento da doutrina, da palavra, é onde a gente tropeça. É verdade. Por isso temos que estudar a palavra, por isso temos que ler. Quanto mais você lê, mais você fica experiente e esperto, né? Para reagir no momento certo e da forma certa. Oséias 6, capítulo 3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque como a alva, sua vinda é certa, são doutrinas. Isso. É dia a dia com Deus, né? Ninguém conhece uma pessoa se você vê uma vez só. E com Deus e com Jesus é a mesma coisa. Você só conhece quando você está fundamentado na palavra. Quando você conhecer cada dia mais a doutrina. E aí você não se deixa ser enganado. Porque às vezes a gente ouve as pessoas interpretarem a Bíblia do modo delas e como a gente não conhece,
acaba caindo, né? Acaba caindo nas armadilhas. Então, é por isso que nós devemos, né, estar ligado aqui, estudando a palavra de Deus, cada dia mais, conhecendo mais, para poder ficarmos atentos, né? Chega a dizer, Oséias diz no capítulo 4, que o povo erra por falta de conhecimento. A falta de conhecer a palavra, as doutrinas, os princípios, é onde vem o erro, porque quem conhece amplia seu campo de discernimento. Você discerne com mais facilidade o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é perfeito, o que é imperfeito. Então, nesse momento, para mim, é fácil discernir. Eu não tenho dificuldade de discernir, porque eu leio Bíblia, estudo Bíblia, pesquiso Bíblia, leio a palavra de Deus. E então, quando aconteceu que o Bolsonaro não venceu, mas não alterou o princípio daquilo que é a guerra espiritual continua, as profecias continuam e Deus vai trabalhar até o fim dentro desse fundamento. Eu também creio assim. A palavra de Deus diz lá, continuando o que eu li hoje, né, muito Efésios, então, sobre as armaduras de Deus, e uma das coisas que fala lá também é vestir a couraça da justiça. Couraça é aquela proteção que eles colocam no peito, né? Peitoral. O peitoral. Para quê? Para proteger o coração. Para que o coração não seja... Coração é sentimento, é alma, né? E para não deixar que as setas malignas entram, né, no coração. É por aí. Palavras, né, que tiram o ânimo da pessoa. Então nós temos mesmo que conhecer. Eu creio que é uma arma forte, o conhecimento da palavra de Deus. É por isso que está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por essa razão importa que nos peguemos com mais firmeza as verdades ouvidas para que delas jamais nos desviamos. Pegar com mais firmeza, com diligência, por esta razão. Qual a razão? A razão que os anjos estão na pátria brasileira. Quando a gente falou da águia, todo mundo questionou agora, porque a águia agora e a águia. A águia que eu vi, ela continua soberana sobre o Brasil. A cor dourada dela indica a soberania de Deus. Então o Brasil não será uma Venezuela, um país fracassado, vermelho, desqualificado. Não, Brasil não. Brasil é um propósito de Deus. E as nações em torno, as nações principais, fortes da terra, tem o Brasil como celeiro para eles. Então a águia ela continua cobrindo o Brasil. A cor da asa prata, redenção. Vai haver uma convenção de milhares de milhões de pessoas dentro do Brasil. E o Brasil terá a igreja celeiro do mundo. A cor do sangue no bico da águia quer dizer, há uma justiça de Deus. O que é o sangue? A justificação. Então seremos justificados. Essa águia não sai de sobre a pátria brasileira. A bandeira resgatada, as capitais sendo resgatadas ainda, solo e subsolo resgatado, tudo isso está sendo processado dentro disso aqui que foi lido. O escudo, proteja seu peito com o escudo da fé, que é a palavra de Deus, né? É isso mesmo. Mais uma pergunta aqui. Pastor, o senhor está fazendo algum propósito pelo país? E o que o senhor nos aconselha a fazer? Propósito? Meu propósito sempre é o mesmo, orar, jejuar. Então, orar, jejuar e crer. Então, o tripé do crescimento, o tripé das doutrinas é palavra, jejum. Você quer ter uma vida espiritual vencedora? Comece a ler Bíblia e jejuar junto à Bíblia. Pegar os textos mais importantes e praticar jejum. Quando Israel, eu tenho uns versículos que eu admiro muito, né, sobre jejum. Quando Israel estava perdendo a batalha ali no capítulo 7 de 1 Samuel, quando Israel estava perdendo a batalha, eles chamaram o profeta Samuel e explicaram a Samuel o que estava acontecendo.
Samuel também orientou eles para consagrarem ao Senhor e derramar água o dia inteiro. Aquele derramamento de água era um derramamento de coração, de confissão, de entender que o pecado destrói, o pecado aniquila a pessoa, mas que ele crendo e jejuando, debruçado diante de Deus, e lá vai dizer que no momento que os filisteus souberam que Israel estava assim, subiram para destruí-los, e eles falaram: Samuel, clama ao Senhor por nós. E Samuel apresentou o cordeiro de 1 ano puro, e esse cordeiro, na hora que estava no altar, disse assim: e Deus trovejou com forte estampido, de tal maneira que destruiu todo o exército dos filisteus. E eles fugiram para a fé, que Israel foi atrás, e não sobrou um deles. No versículo 12, Samuel coloca uma pedra e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou. A pedra de ajuda, através da palavra e através do jejum. Então, quando você jejua, um segredo é jejuar e ler e crer no que está escrito e crer numa vida de jejum. O medo faz parte do ser humano, né? Todo mundo tem medo. E às vezes acha que porque a gente tem super poder, a gente, na hora que a gente está na presença de Deus, ou um pastor, um missionário, um servo de Deus, ele não teme, tem medo sim. Nós em 2 Crônicas diz sobre a história de Josafá, né? Para mim é uma das histórias também mais lindas da Bíblia. Porque tem o medo covarde, tem o medo preventivo. O medo preventivo é aquele que você chega na rua ali, você sai, tem um movimento de carro, você olha para a direita e para a esquerda. Isso. Preventivamente você está se protegendo. Isso. Você sai de casa, sabe que tem um lugar perigoso, você não leva o seu celular, suas coisas preventivamente, você está se protegendo. Isso. Então esse medo preventivo é o medo de Josafá. Isso, ele teve, a Bíblia diz que quando vieram para contar para ele o que estava vindo contra ele, ele teve medo. Mas aí ele não teve aquele medo que se escondeu, né? Não é o medo covarde. Não, ele foi logo chamou o povo para jejuar e orar. No versículo 3, ele desceu do trono. Isso, e apregoou o jejum. Pregou o jejum, teve medo, apregou o jejum. Mas qual era o medo? Por que ele tinha medo? Medo porque quando se pegava um rei, principalmente rei de Judá ou de Israel, eles cortavam o dedão da mão, das 2 mãos e o dedão dos 2 pés. E vazava os olhos dele, então o cara não enxerga, perdia o equilíbrio, porque sem os 2 dedões você não anda, do pé você anda torto. Que arrancava os dedão da mão, você não pega, então ele tirava o equilíbrio e a pegada, o cara nunca mais pegaria uma arma, nem uma espada, nada, nem o seu bastão, nem o seu cetro de rei. E vazava o olho para o cara não enxergar. Então Josafá teve o medo de perder o equilíbrio, a pegada e a visão. Mas para onde ele foi? Para Deus. Normal. Através da palavra, através do jejum, ele foi para Deus. E em Deus ele encontrou essa força. Lendo lá você vê isso. É isso mesmo, a história ali. Você pode ler na história de Josafá, que é 2 Crônica ali, a partir do capítulo 20, a partir do verso 1. A partir do verso 1. É uma história muito bonita de superação, né? De um vencedor, mas um vencedor por conhecer o Deus que ele servia, né? E por conhecer aquilo que Deus poderia fazer por ele e através do jejum. Então eu acho que isso é a resposta, né? Eu escrevi um livro vermelhinho chamado Tripé do Crescimento. Crescer no sobrenatural. E lá está a palavra, jejum e oração. Se você quer entender isso, palavra, jejum e oração, é um livrinho fino, bom de ler e muito explicativo. É um livro didático para quem quer crescer, quem quer desenvolver sua vida. Quem quer ser cheio do Espírito Santo pode ver isso e crescer no Senhor. Crescendo no sobrenatural, tripé do crescimento.
Vale a pena vocês darem uma olhada, ler esse livro. É um livro, porque a nossa vida sempre foi uma vida assim, na presença de Deus, depender exclusivamente dele. Essas foram as armas que nós usamos. Eu mesmo, né, sempre usei essas armas na minha vida com Deus. E eu dependo exclusivamente dele a vida toda. Então eu creio nessas armas. Agora a arma da palavra, a arma do jejum, mas e a arma da oração? A oração é um diálogo, gente. Orar não é sentir peso, orar é leveza. Orar é você acreditar naquilo que você leu, de quem você leu. Então você leu na Bíblia que Deus é soberano, você crê na soberania de Deus. Você leu na Bíblia que o Espírito Santo é soberano, você crê na soberania do Espírito. Você leu na Bíblia que Jesus morreu e ressuscitou e é soberano. Você crê na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém. Através daquilo que você crê. Agora você vai orar. O que é orar? Orar é um diálogo. É uma fala entre você e a quem você confia, sua fé, sua esperança. Orar é um diálogo simples, não é preciso você chegar lá, não sei o que falar com Deus. Não, a Bíblia até orienta bem. Jesus falou em Mateus 6,6, capítulo 6, versículo 6, ele diz: quando orardes, quando entre no seu quarto, feche a sua porta e ore em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então feche a porta do medo, a porta da incredulidade, a porta das dúvidas, a porta da insegurança. Feche essas portas e recebe a unção que vem do alto, pela oração. Amém, amém. Então, se vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto, pode fazer a pergunta aí que nós estamos respondendo algumas aqui que estão chegando pra gente. Então é isso, gente. A nossa fé colocada em ação, né, é orar e crer naquilo que Deus tem para cada um de nós. E confiar no que a palavra de Deus diz. Vamos conhecer mais a palavra, vamos buscar mais o conhecimento da palavra, porque nós devemos estudar muito, porque é só estudando que você aprende. Se você quer conhecer alguém, você tem que ler, você tem que perguntar, você tem que procurar estar perto dessas pessoas. Então, assim é a palavra de Deus. Você quer conhecer Deus? O único livro que vai te mostrar quem é Deus é a Bíblia. Só a Bíblia você vai encontrar nela tudo aquilo que pertence, né, aos céus e fala sobre você mesmo. A palavra de Deus fala sobre você, os planos que Deus tem para cada um de nós. Então vamos aprender cada dia mais sobre a palavra de Deus, amém? É bom entender esse tripé do crescimento, palavra, jejum e oração. Gente, orar é você, existe a oração de intercessão, é a oração que a gente fez pelo Brasil, estamos fazendo, continua orando, intercedendo pelo Brasil. A oração de súplica, aquela que você vai na súplica, suplicando, pedindo, chorando, se derramando. A oração de clamor, aquela que clama em coletivo, busca a Deus, trazendo o céu para o ambiente que você está. Não desista, a guerra não acabou, a luta ainda está aí ativa, os céus não se encerraram, as bênçãos não estão concluídas ainda. Deus está trabalhando ainda muito, esse negócio vai ainda crescer muito. Nós veremos Deus trabalhando na nação. Muitas vezes a gente olha no Antigo Testamento, o inimigo levou o que era de Deus e de repente Deus traz tudo de volta com a abundância daquilo que foram os despojos. Então a palavra de Deus mostra Pedro dentro da cadeia. Tiago já tinha morrido pela ponta da espada de Herodes, né, no capítulo 12 de Atos. E de lá que alguns da igreja maltratada, Tiago morto, Pedro preso, mas a casa de Maria orava. O verso 5 diz que a igreja orava incessantemente por ele. E Herodes diz no versículo 6 que ia depois da festa entregar ele para ser morto no dia seguinte. Olha bem.
E aí diz, naquela mesma noite, verso 7 diz, naquela mesma noite, apareceu o anjo do Senhor em uma luz, e iluminou toda a cadeia, e tocou no lado dele, e as cadeias lhe caíram das mãos, e o anjo disse, levanta-te depressa, cinge os teus lombos, calça as tuas sandálias, pega a tua capa e segue-me. Gente, nós estamos falando de Deus, pessoas de Deus. Parece que o Brasil entrou numa crise de medo. E agora o que vai ser? Não mudou nada, os céus continuam sendo céus. Deus é Deus, quem é um partido político, uma ideologia política, social, para dizer que vai cancelar o que Deus já planejou há décadas passadas. Não é agora com Bolsonaro, gente. Bolsonaro foi uma porta que Deus abriu para dizer a hora que eu quiser agir, eu ajo e interajo com a minha igreja aqui na terra. As profecias não estão erradas. Os profetas não estão errados. Deus decidiu assim. E assim será. Nós veremos coisas maiores. Aciona essa Deltinha, chama o pessoal para a live. Vamos compartilhar um período de oração já. Uma das perguntas é, como saber se a gente está cheio do Espírito Santo? Isso aí é o mover, né? É indivíduo para indivíduo. É sentir paz, sentir alegria, sentir prazer naquilo que você faz para Deus. Ser cheio do Espírito Santo é nunca se fadigar com o que você faz. Ainda que venham as intempéries, pensamentos negativos, proposta negativa da alma, mas você confia no poder de Deus na sua vida, e aí o Espírito te move, e você sente que está movido pelo Espírito Santo. Amém, é isso mesmo. Eu sempre, quando eu estou achando que eu estou desanimada, eu vou para a presença de Deus. E quando eu sinto aquela alegria de estar ali na presença de Deus, eu fico muito feliz e sinto renovada, com as forças renovadas. Uma das coisas também que estão perguntando aqui é, pastor, como igreja, nós podemos participar das manifestações pacíficas? Claro que sim, gente. É um direito. Direito seu se mover em prol daquilo que você crê. Você crê que Deus está no negócio, tem que se mover. Tem que ser ativista no poder de Deus, se mover, ser ativo. Não ser uma pessoa inerte, porque depois não pode. Por exemplo, se o povo que não votou, eles podem reivindicar o quê? Se eles não colocaram o voto dele lá, 30 milhões deles, e são chamados da direita, não é da esquerda. Eles não votaram porque eles não apoiam o cara chamado Lula, que a ideologia não presta, mas não apoiou e não votou no Bolsonaro, porque não quis votar, porque acha que o cara tem voz disso e daquilo. Então, quem pode reclamar? Então, tem que sair, nós que cremos, tem que botar a cara para ser vista, crer no poder de Deus para a nação. Agora, é pacífico, Deus não é Deus que sai quebrando tudo. Isso aí não é de Deus. Agora, fazer uma coisa normal, que traz vida, aí vale a pena. Amém. É isso mesmo, a gente tem que orar e agir, né? Oração, orar e agir. Porque também não podemos ficar deixando que os outros decidam por nós. Quando eles queriam matar Jesus muitas vezes, e lá e não mataram, não prenderam, não pegaram Jesus, porque a multidão gritou, ele é um profeta. Ele é o profeta. Então aquele povo que iria pegar Jesus ficaram com medo da multidão. Então a multidão protestou. A multidão fez a frente, fez a base de proteção. Nós temos que proteger a igreja. Sair na marcha em favor de Cristo contra o quê? Legalização de droga, legalização de aborto, legalização de ideologia de gênero. Temos que continuar aquilo que a gente crê, não muda nada aqui dentro de mim. Eu continuo crendo. Se for necessário ir para a rua, eu vou para a rua. Não tem problema.
Amém. É isso mesmo, a gente tem que mostrar para o mundo que nós defendemos o que a palavra de Deus nos ensina. Porque depois que se ficar em cima do muro, não podemos muito reclamar. São os covardes que ficam aí. Não podemos, né? A própria Bíblia diz que Jesus vomita o morno, né? Aquele que fica nem lá nem cá, fica em cima do muro. Então nós temos que tomar assim as rédeas e mostrar que nós cremos no poder de Deus e que nós não queremos para nossas famílias aquilo que a Bíblia condena. Aqui diz, o louvor e a adoração é uma arma de guerra, de liberação dos anjos para essa batalha no Brasil? Guerra, mas é arma poderosa, adoração, gente. Ela muda até o conceito de Deus. Adorar é você reconhecer aquilo que é a divindade. Quando os magos vieram para Jerusalém para adorar Jesus, eles trouxeram ouro, prata e mirra, e abriram os tesouros e adoraram. Eles falaram, nós viemos adorar. Eles estavam dizendo, com ouro eles estavam dizendo, reconhecemos a sua soberania. Com a prata ele estava dizendo, reconhecemos a sua redenção. E com incenso ele estava dizendo, reconhecemos a sua divindade, o Senhor é divino. Amém. Então a soberania, a redenção e a divindade no incenso. Só queimava incenso para uma divindade. Então Jesus foi reconhecido como uma divindade. Então quando você adora, você está reconhecendo a divindade, aquilo que é divino, soberano, cristalizado em glória, que é Cristo Jesus. Amém. Na vida de Davi mesmo, ou nos salmos ali naqueles que escreveram o salmo, a maioria dos salmos eles estavam em guerra, né? Eles estavam com... Tudo é guerra. E ele, o tempo todo ele estava, bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. É adoração, né? Claro. É tempo de adoração que eles tinham com Deus. Então, é importante, Senhor, eu acho que é uma arma forte. Adorar. Né? Adorar e, deixa eu ver aqui, adoração, louvor e adoração. É uma louvor e adoração. Louvor é cantar, né? Te louvo, Senhor. Adorar é um estado de vida, você viver em adoração. Meditação é adoração. Louvor é adoração. Leitura bíblica é adoração. Prostrar é adoração. Jejuar é adoração. Ofertar é adoração. Dizimar é adoração. Aleluia. Isso é reconhecimento da divindade. Adorar é um reconhecimento da divindade a quem você está atribuindo a sua fé, seus sonhos, seus projetos. Então orar, adorar e louvar, tudo faz parte de uma engrenagem. Mas a adoração sobressai, porque a adoração traz o céu para a terra ou te leva até o céu. Eu tenho muito isso do louvor, né? Quando eu estou muito angustiada, preocupada com alguma coisa, eu costumo botar um louvor, né? Colocar um louvor e eu cantar bem alto, né? Cantando, depois eu me sinto logo bem. Eu acho que louvar o Senhor é uma das partes que sempre me leva, né? Mais para perto de Deus. Alguém escreveu alguma coisa? Pastor, a igreja está dormindo? Qual o conselho que o senhor daria para a igreja agora? Um sacode para ela acordar, né? Tem que dar um sacode, né? Então deram o Rivotril à igreja, o Rivotril da dúvida, o Rivotril da incredulidade. O pastorado estava querendo que a coisa acontecesse do jeito que não aconteceu. Eles desmaiaram no púlpito, meu irmão. Não interessa o que aconteceu, acorda a igreja. Faca nos dentes, sangue no olho, vai para cima. A guerra não acabou, não é porque não terminou do jeito que você queria que acabou, não, igreja. Acelera, chegou a hora de orar, jejuar, adorar, acreditar no poder de Deus, na eficácia do poder de Deus. Porque Deus está no negócio, a guerra não acabou. Vem aí um grande avivamento, escuta o que eu estou dizendo. Vem aí um grande avivamento. Pessoas que me questionam da águia, da bandeira, das capitais, do subsolo, do solo. Está tudo isso na mão de Deus, não saiu das mãos de Deus. Continue, igreja, pastores,
acorda o seu rebanho, explica ao seu rebanho que nós estamos em guerra. Guerra é guerra, meu irmão. Tem hora que tem baixa. Na guerra você não vai chegar de branquinho, lindinho e sair sem nenhuma mancha de sangue, não. Você sai manchado pelo sangue do outro ou do seu, mas é guerra. Guerra é guerra. Estamos em guerra. Na guerra não podemos esmorecer as mãos. Deixar cair as mãos não pode. Tem que estar com a espada na mão e a colher de pedreiro no outro, como disse Neemias. Com a mão trabalhava no muro e com a outra defendia com a espada. Vamos para cima, porque esse é o tempo. Amém, amém, isso mesmo. Não devemos desanimar nem perder a fé. Outra pergunta aqui, olha. Pastor, como eu faço para ver o mundo espiritual? Nós vamos explicar isso numa outra live, que nós vamos falar de mundo espiritual. Mas o caminho é esse que a gente falou, consagração. Isso. Vida com Deus. Vida de oração, vida de fé, agora tem que crer, né? Se crer, verás a glória de Deus. Se não crer, não vê nada. Porque a gente, assim, quanto mais perto de Deus, mais as portas, né? Os portais vão se abrindo para você chegar mais perto de Deus e ver a glória de Deus. Eu penso assim, né? Além da oração, o que fazer? Qual o posicionamento e os conselhos para jovens e adolescentes que estão em cima do muro? Isso aí na hora, tem um versículo da Bíblia, acho que é Lucas 12, 12. Vê lá, diz assim, Lucas 12, 12, eu acho que é um versículo que deveria ser assim, memorizado por todos os cristãos. Lucas 12, versículo 12. Que diz aí? Vamos ver aqui. Portanto, o Espírito Santo lhes dará as palavras certas no momento oportuno. Então, o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. Naquele momento, para adolescente, para jovem, para idoso, para velhão, seja o que for, o Espírito vai te dar a palavra certa para aquele momento, porque cada momento é um ambiente. Cada indivíduo é um indivíduo. É uma pessoa e ele precisa de uma palavra certa. Quando a gente prega para o coletivo, a gente prega um sermão, mas o indivíduo absolve a palavra. Então aqui eu gosto desse versículo que ele diz. Portanto, o Espírito Santo lhes dará as palavras certas no momento oportuno. Espírito Santo lhe dará a palavra certa no momento oportuno. Você não vai errar o verbo. O verbo vai ser no tempo certo. Ou ele vem no passado, ou vem no presente, ou vem no futuro. Mas ele vai corrigir aquele adolescente, aquela criança, aquela pessoa, porque ele pode vir na forma de edificação, para a educação daquela pessoa no Senhor Jesus. Então tá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar no nosso assunto amanhã, né? O assunto amanhã é portais espirituais, né? Nós vamos fazer, e o que será a live do meio-dia? Amanhã nós não vamos vir às 20 horas e 30 minutos, vamos vir ao meio-dia, no horário do portal, que é a quarta-feira, eu oro todo dia, todas as quarta-feiras ao meio-dia. Então amanhã nós vamos falar sobre o portal e aproveitar e falar sobre o portal do meio-dia. Eu escrevi um livro, daqui a 3 dias ou 4 dias ele estará aqui, chamado Portal do Meio-Dia, Mundo Espiritual Ativo. Então entender o que é um portal, entender como acessar isso aí, ambientar-se com este mundo espiritual ativo, como age, como interage, como se move o mundo espiritual. Então vai ser muito importante. É isso mesmo. Não percam amanhã, então, meio-dia, porque esse assunto é muito importante. Você precisa conhecer, né, esses portais para você poder entrar por eles. Então não esqueçam, vamos convidar aí os amigos para estarmos juntos amanhã. O Paulo vai estar falando sobre isso ao meio-dia. Eu quero que você convide o máximo de pessoas. Se você puder, amanhã é feriado, dia 2, dia de finado, dia até dos mortos. Não tem morto, tem dia no mundo. Então amanhã,
Você convida um amigo, um parente, ao meio-dia em ponto eu estarei acessando o Instagram. E todas as quarta-feiras estamos juntos. Por que não vamos ter amanhã à noite? Porque à noite eu estou pregando às 20 horas, eu estou no altar, pregando na igreja Verdade e Vida, né, aqui onde eu sou membro, junto ao apóstolo Djalma Toledo. Então estaremos lá, trazendo a palavra. Aí, 11 horas da noite, vai ter o terceiro dia de oração, também ali na Verdade e Vida. Então nós teremos o culto e teremos, no final, uma hora de oração, de 10 até as 11 horas. Então Deus está fazendo coisa gloriosa. E se você quiser assistir amanhã o culto, ele é direto pelo YouTube. É só você acessar lá, Verdade e Vida SP. Você vai Eu acho que eu vou colocar pelo Instagram. Isso, então tá bom. Eu acho que eu vou colocar, né? Vamos ver se der certo, eu coloco. Amém. Gente, essa foi a live que a gente procurou trazer para vocês, elucidar algumas coisas, clarear, Amém. Iluminar vocês, trazer ferramentas, né? Armas que me levam a ser mais que vencedor. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. E que a graça esteja em vossos corações. E aí eu fui, hein? Tchau, tchau. Fui embora. Tchau, aperta lá, Eva.